1 Timóteo 3,14, isso, né? Coloca a mão sobre a criança que está do seu lado e abençoe ela. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Abençoamos a vida dos pequeninos. Abençoamos a vida dessas crianças. Oramos pela vida da tia que vai abençoar, que vai ser instrumento de Deus para colocar a palavra na mente e no coração dessas crianças pelo Espírito Santo. Amém. Vamos lá, criançada, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu vou ler a partir do verso de número 13, tá, irmãos? Porque eu vou acabar tendo que ler ele. Preste atenção, anote a sua palavra para compartilhar na célula. Marque a sua observação. É interessante. Sempre quando eu ouço a palavra, deixa eu dar uma dica para os irmãos. Sempre quando eu ouço a palavra, eu vou anotando a palavra. Eu tenho um bloquinho de nota no meu celular. A gente usava a agenda. E eu vou meditando. Eu vou meditando na palavra de Deus ali. Não dá para anotar tudo, logicamente, mas eu anoto os tópicos e algum entendimento que o Espírito Santo ministrou para mim. Bom, depois eu comento com os irmãos, mas vai anotando aí, amém? Então, 1 Timóteo 3,13 diz assim, 1 Timóteo 3,13 diz assim: pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Diácono aqui é o irmão que serve. Então, na realidade, todos, né, aqueles que estão servindo na diaconia, como líder de célula, como anfitrião, né, são aqueles que servem. Aí o 14: ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te essas orientações. Então, Paulo está falando, ainda que eu queira ver você, Timóteo, eu quero te dar algumas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente, ou seja, fique claro, de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Comportar-se, ou no caso, proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus é o que, irmãos? Repita comigo, a igreja do Deus vivo. Aí ele continua, coluna e fundamento da verdade. Diga, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o ministério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Veja que versículo forte falando a respeito da igreja, né? A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Quero que você feche seus olhos para nós orarmos. Peça para que Deus te dê clareza, revelação sobre esse assunto, irmãos, que é essencial. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, porque dependemos do Senhor. A nossa mente e a nossa compreensão é limitada, mas sabemos que agora temos a mente de Cristo e podemos pelo Teu Espírito compreender as verdades da Tua palavra. Por isso pedimos, dai-nos revelação, entendimento desse assunto, que é tão importante, que é tão falado na Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem estava aqui a semana passada? Todos? Semana passada eu comecei a ministrar uma série de palavras que chama igreja, ser e pertencer. Irmãos, quem acha que eu falo bastante sobre igreja? Que eu prego bastante sobre esse assunto? Levanta a mão. Quem acha que eu prego bastante sobre esse assunto? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Porque às vezes você fica com vergonha e fala, o pastor está sendo repetitivo, né? Amém. Mas eu estava pesquisando, né, agora à tarde, só sobre, né, a palavra igreja no Novo Testamento, só no Novo Testamento, né, porque é no Novo Testamento que fala. E eu fiquei assustado com o número de vezes que tanto Jesus e os discípulos falam a respeito da igreja. Então eu estou falando de acordo com a palavra. Se eu estou falando bastante, porque a palavra fala bastante disso. Faça uma pesquisa você mesmo, para ver quantas vezes tem a palavra igreja, né? Você vai se assustar, porque não tem como falar do Evangelho, não tem como falar de Cristo, não tem como falar do reino de Deus, não tem como falar das coisas espirituais sem falar da igreja. Nós vimos aqui no texto que nós lemos, a igreja é o fundamento, que ela é o corpo de Cristo. Amém, irmãos? E eu comecei falando a respeito da semana passada, que Deus colocou, né,
em Adão a imagem para que ele pudesse ser. E porque ele era, e ele tinha a imagem, ele passou a pertencer a um lugar que era o Jardim do Éden, amém? Todos estão lembrados disso? E eu falei que, resumidamente, a maldição por conta dele perder a imagem de ser, a maldição e o castigo foi que ele perdeu um lugar aonde ele pertencia, porque ele foi expulso do Jardim do Éden. Olha que coisa interessante. Então, é sempre muito importante você associar o ser com pertencer. É impossível você pertencer à igreja local de Cristo, à igreja de Cristo, sem você ser filho de Deus. Mas uma vez que você é filho de Deus, automaticamente você pertence. Então, algumas pessoas pensam assim, eu vou à igreja para ser salvo. Não, a igreja não salva. Mas uma vez que você é salvo, aí você pertence à igreja. Amém, irmãos? Essa é a dinâmica. Então nós vimos ali também que, logo no início de Gênesis, que porque Caim pecou contra o seu irmão, qual foi o castigo de Deus para com ele? Ele se tornou o quê? Um andarilho. Ele se tornou uma pessoa nômade. Ele não tinha lugar. Além de ele ter perdido a imagem de Deus, agora também ele não tinha um lugar certo. Jeremias fala a respeito disso. Provérbios fala a respeito disso. É algo muito sério. Escute, é algo muito sério que você precisa entender isso. Porque hoje nós vemos um movimento, assim, as pessoas abandonam a igreja, deixam de pertencer, deixam de congregar a igreja, deixam de fazer parte de um ciclo espiritual, assim, muito fácil, se tornou uma coisa muito banal, uma coisa extremamente errada, maligna. As pessoas mudam de igreja como se trocasse de roupa. Isso é maligno. Por quê? Porque nós vemos na Bíblia que a maldição é para aquele que não tem um lugar certo, não tem vínculo, não tem raiz. Isso é sinal de maldição. Jeremias diz que essa pessoa ela vive isolada e só. Isso é sinal de um homem que não é abençoado, que é, pelo contrário, amaldiçoado. E eu comecei falando de algumas características da igreja, porque li Efésios capítulo 1. Eu falei, uma vez que nós somos, então nós pertencemos à igreja. Então nós precisamos, primeira coisa que eu falei, precisamos compreender a importância da igreja. E aí eu expliquei. Segundo, eu falei que nós devemos ter resiliência nos nossos relacionamentos espirituais, ou seja, ser perseverante. Depois falei a respeito da importância de você orar pela sua igreja. Ao invés de você criticar, você orar pela sua igreja, pelos seus irmãos. Falei também a importância de, como igreja, nós perdoarmos sempre uns aos outros. E terminei falando a respeito, se a igreja é a família de Deus, então nós devemos ter uma atitude de filhos espirituais. E hoje eu quero continuar com o sexto aspecto. Eu quero começar falando a respeito da importância de você servir a sua igreja. Sirva a sua igreja, sirva a sua família da fé. Quando eu falo isso, eu estou chamando você, às vezes que está na arquibancada, às vezes você que está de fora, às vezes você que está ali se envolvendo, mas ainda não está comprometido. Eu estou chamando você para descer da arquibancada e jogar o jogo com a gente. Eu estou chamando você para lutar junto conosco, para dar as mãos conosco e caminharmos junto, servindo a igreja de Jesus Cristo, que somos nós, servindo uns aos outros. Então a primeira coisa de hoje é, sirva a sua igreja. Por quê? Porque se alguém não ajudar a remar o barco, vai ficar muito pesado, e o barco não vai avançar. Ou ainda que tenha alguém remando, uma hora vai se cansar. Então, todos nós, irmãos, fomos chamados para servir, e devemos servir, porque cada um de nós tem um dom específico. E eu não consigo ver, por exemplo, Deus chamando você para estar em nosso meio, se Deus primeiro não tivesse identificado algo que você possa fazer, um lugar onde você possa trabalhar, e Deus não tivesse te dado dons, e Deus não tivesse te capacitado. Então, no mínimo, se Deus te chamou e você está conosco, é primeiro porque Deus identificou que você era importante aqui.
tem algo aqui que só você pode fazer. Por isso que Deus te mandou para cá. E se Deus te mandou para cá é porque também Ele já te capacitou, Ele já te deu dons espirituais. Porque no mínimo você deve ter uma capacidade que outras pessoas não têm. Amém, irmãos? E aqui os irmãos têm muitas capacidades que eu não tenho. Então são úteis na obra de Deus. Amém, irmãos? Então veja, quando eu falo de servir, a gente encontra um problema muito comum na igreja, é que as pessoas às vezes querem servir, mas a mentalidade deles é de voluntário. Eu vou ajudar. Então quando você vem com a mentalidade de voluntário, você vê assim, eu vou ajudar do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Mas a obra de Deus não é feita assim. A obra de Deus é feita na força de Deus e no método de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Porque às vezes o irmão quer servir, mas ele quer fazer do jeito dele. Só que do jeito dele não serve. E aí a gente tem que corrigir, a gente tem que ajustar. Aí o que acontece? O irmão logo fica bravo, fica bicudo. Aí fala assim, também não vou fazer mais nada, também não vou mais na célula. Não, irmãos. É necessário que nós tenhamos maturidade de entender que a obra de Deus é feita do jeito de Deus. Amém, irmãos? Eu estou falando isso porque, veja, nem eu que sou pastor, o responsável aqui, faço o que eu quero. Então quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso fazer algo, eu ligo para o meu pastor lá em Itatiba, peço opinião, sugestão dele, ouço ele. Depois eu venho aqui, tem irmãos aqui que me ajudam, que são da liderança, eu converso com eles, e a gente vai chegar num consenso. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros se encontra a sabedoria. Então às vezes eu quero fazer coisa aqui, chego todo empolgado, mas aí eu ouço do meu pastor, não, aí eu venho aqui com os irmãos não concordam, eu vejo que faz uma cara feia, eu falei, então não deve ser de Deus, deve ser que eu me empolguei aqui, estava todo animado para pôr uma cruz bem bonita aqui, assim, bem luminosa aqui, Os irmãos já falaram, acho que não é legal, acho que não vai ficar bom, vai ficar parecendo muito religioso. Eu falei, oh meu Deus, será que eu estou ficando velho, Senhor? Já fui orar, Senhor, me dá a cabeça de jovem, não quero ficar velho. Cabeça de velho no sentido, de quadrado, amém, irmãos? Então por quê? Porque nem eu faço o que quero. Então nós estamos aqui para servir a Deus na maneira de Deus, amém, irmãos? Então talvez você quer servir, você quer ajudar, mas às vezes alguma coisa não está de acordo com o que você queria, ou o que você imaginava. Vira para o irmão do lado e fala para ele assim, irmão, paciência, é assim mesmo. Mas eu estou falando isso porque tem espaço para você servir, para você se envolver diretamente, para você pôr a mão no arado. Então nós temos aqui muitas coisas que precisam fazer. Então a gente precisa de alguém para cuidar do som lá, que o Igor já está sobrecarregado aqui. Quem está cuidando do som lá provisoriamente é meu filho de 11 anos. Precisamos de alguém que nos ajude ali. Temos uma bateria parada aqui, que alguém poderia estar tocando aqui. Tem espaço. Vamos precisar de muita ajuda essa semana, com os encontros, com a célula. Então espaço tem para você servir, desempenhar o seu dom e a servir a Deus desse jeito. Amém, irmãos? Então sirva a sua igreja. Hebreus 13, 17. Se alguém puder ler. Hebreus 13, 17, projeta para mim, Igor. Hebreus 13, 17, olha o que diz a palavra de Deus. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, olha o escritor dos Hebreus está falando assim, ajudem os seus pastores, ajudem os seus líderes de células, senão eles vão ficar desanimados, senão eles vão ficar sobrecarregados, senão eles vão ficar atarefados demais, porque ele vai estar carregando a carga sozinho, e isso não vai ser bom para vocês mesmos. É isso que o escritor dos Hebreus está fazendo, está nos ensinando. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha que coisa interessante. Uma estatística muito triste nas igrejas aí. Qual que é a estatística das igrejas? É que 20% da igreja trabalha, 20% da igreja está com a mão no arado, envolvido, servindo, fazendo algo assim, empenhado. E os outros 80%
estão somente com a mentalidade de consumidores. Eles vão na igreja só para receber algo, para serem abençoados de alguma maneira. Triste isso, né? Quando todos na realidade fomos chamados para servir. Então praticamente 80% da igreja está servindo de peso, sobrecarga para os outros 20%. Quem está me entendendo, diga amém. Então isso é ser igreja, irmãos. É todos servirem em prol de todos, amém? Então eu sei, veja, uma coisa muito comum. Irmãos, eu já estou no ministério aí mais de 20 anos. Minha primeira reunião de ministério, eu tinha 17 anos. Eu fiquei assustado, fiquei traumatizado. Olha que coisa interessante, porque muitas pessoas, elas querem cargos na igreja, elas querem posições na igreja, e elas querem de alguma maneira serem reconhecidas, mas isso não é possível, senão quando elas servem ao Senhor de forma digna e dedicada, que foi o versículo que nós lemos de 1 Timóteo 3,13, o que diz lá? E todos aqueles que servem de maneira digna, que de fato põem a mão no arado, esses ganharão crédito, ou seja, os demais vão reconhecer. Não é isso? Projeta para mim, Igor. A minha tradução está um pouco diferente, mas 1 Timóteo 3,13, nós lemos isso, só para lembrar. E os que servirem bem alcançarão excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. O problema é que tem muita gente querendo posição sem servir. E posição e autoridade é fruto, resultado de serviço. Todos estão entendendo, irmãos? Amém? Sétima coisa: não reclame da sua família, ou seja, da sua igreja. Quem aqui já reclamou algum momento da igreja? Confessa seu pecado agora. Curva sua cabeça. Senhor, meu Deus, nós pedimos perdão, Senhor, porque nesse momento nós pecamos contra o Senhor e contra os irmãos. Irmãos, é muito desonroso, muito desrespeitoso, e assim, revela a nossa falha de caráter, né? Quando nós fazemos isso. Por quê? Porque às vezes nós estamos falando mal de quem nos abençoa, de quem nos estende a mão, de quem nos acolhe. Então, de alguma maneira, nós estamos sendo extremamente ingratos, porque é muita ingratidão você cuspir no prato que comeu, ou então caluniar quem um dia te estendeu a mão, sim ou não? A igreja é perfeita, irmãos? Não, mas ela é a sua casa, ela é a sua família, e por mais que tenha defeito, é aqui que Deus chamou e aqui que Deus colocou. Então nós temos que cuidar daqui. Você já falou mal da sua família? Quem já falou mal da sua família? Como será que a pessoa que ouviu você falando mal da sua família, como será que essa pessoa interpretou isso? Como será que essa pessoa considerou isso? Poxa, falando mal da própria mãe, está falando mal do próprio pai, falando mal do próprio irmão. Então veja que é muito sério isso. Então veja, não, olha aqui, escuta o pastor para o seu próprio bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos rogo com lágrimas nos olhos, não fale mal da sua igreja e não fale mal do seu pastor, principalmente na frente dos seus filhos, porque eles vão crescer odiando a igreja, odiando o pastor, e eles não vão querer estar com você na igreja em que você está, em que você congrega. É sério isso, né, irmãos? É sério isso, né? Porque para o seu filho, às vezes você comenta qualquer bobagem, mas seu filho interpreta errado, e ele passa a odiar a igreja que você serve, a sua família da fé, e você quer que ele esteja com você, que ele congregue com você, que ele ame a igreja como você ama, mas por conta do que você falou mal na presença dele, você trouxe algo terrível, uma imagem foi formada na mente dele a respeito da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Então,
sempre fale mal e sempre fale bem da sua igreja. Não quer dizer que a sua igreja é perfeita ou que a sua igreja não tem defeitos. Eu me lembro uma vez que estava numa festa de aniversário, né? E a gente se reúne, né? E a gente começa, tem obreiro normalmente, pastor, discipulador, e o nosso assunto é falar de igreja, falar da obra, né? E às vezes a gente fala de igreja de uma forma assim, engraçada, que é uma brincadeira, mas é aquele negócio, por trás de cada brincadeira tem um fundo de verdade. E eu me lembro que eu estava com o pastor, e eu peguei, brincando assim, fiz um comentário da igreja. E na hora, irmãos, eu senti que o Espírito Santo se entristeceu comigo. Você sente, você sabe. O Espírito Santo se entristeceu comigo. E você sente que ele fala com você, assim, não deveria ter falado isso. Você não deveria estar falando mal. Porque você foi chamado para cuidar da noiva. Você está falando da noiva do Cordeiro. Então é algo muito sério. Quem está me entendendo, diga amém. Então, eu não falo mal da igreja, irmãos. Nossa igreja tem defeitos. A igreja de Itatiba tem defeitos. Mas eu não falo. Eu falo aqui para os de casa que tem defeito, que precisa corrigir. Eu chamo a atenção para os de casa, porque roupa suja se lava, hein? Mas por de fora você não vai ver eu falando mal dos irmãos. Você não vai ver eu falando mal dessa igreja. Da igreja que eu conheço. Então é algo muito sério, irmãos. Nós devemos ter isso no nosso coração. Jamais fale mal da sua família, da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, 8. Trilhe o caminho do vencedor. Então nós temos aqui uma metodologia, né, um caminho, um sistema de ensino que nós chamamos de o trilho ou caminho do vencedor. Por quê? Porque toda casa, irmãos, toda família, toda empresa, né, ou todo pai que se preza, ele precisa valorizar os seus. Então ele precisa estabelecer projetos de crescimento para a sua família, para os seus filhos. Então o pai que se preza, ele vai olhar e vai querer que o filho dele cresça, avance, prospere na vida. Então ele vai pensar, eu identifico certos talentos do meu filho, então eu vou colocar ele para fazer uma aula de bateria, vou colocar ele para fazer um determinado esporte, eu vou colocar ele para estudar um determinado assunto. Todo pai inteligente que ama o seu filho vai se preocupar dessa maneira, direcionar ele para que ele cresça, para que ele avance. Você concorda comigo? Amém, irmãos? Toda empresa também é assim, né? E a igreja não é diferente. O Senhor nos chamou para que nós possamos crescer. Lembra que eu dei uma definição semana passada a respeito da igreja? E a igreja é um lugar onde nós fomos chamados para servir e para crescer na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Então o meu papel como pastor não é nem fazer muitas coisas que eu estou fazendo, mas é trabalhar para que você cresça, para que você avance, para que você desempenhe o chamado que Deus tem para a sua vida, para que você exerça o ministério que Deus te chamou. E eu estou aqui para te ajudar, para te dar ferramentas para isso, amém? Então, nós temos na nossa igreja, e glória a Deus que nós temos isso, porque eu já participei de igreja, porque na minha vida eu participei de 2 igrejas só. A igreja que eu conheci o evangelho, que era a igreja da minha mãe, e a comunidade Casarão, em mais de 25 anos aí de caminhada cristã. Então, igrejas que não têm um plano de crescimento claro, um caminho claro para os seus membros, os irmãos ficam perdidos, eles não crescem e não avançam na fé. Então, por exemplo, nós temos aquilo que nós chamamos de o caminho do vencedor. O que é o caminho do vencedor? O caminho do vencedor é para que os membros da igreja, para que os filhos da fé, para que a família da fé se desenvolvam e cresçam espiritualmente, intelectualmente e emocionalmente também. Então nós temos aqui o que nós chamamos do caminho do vencedor. É um lugar, é um ambiente, é uma estrutura preparada para possibilitar cada um dos irmãos a viver o evangelho, a praticar o discipulado e aprender e crescer. Amém? Então a Bíblia diz que o tolo, ele despreza o conhecimento de Deus. O tolo é aquele que se recusa a
crescer em Deus. A Bíblia fala que esse camarada é tolo. Então, nós temos o nosso caminho do vencedor. Qual que é o nosso caminho do vencedor? Quem lembra? Eu mandei até nos grupos a escadinha. Qual que é o caminho do vencedor? Quem lembra? Não é possível, irmão. Você passou por ele. Então nós temos um caminho que possibilita o irmão caminhar, e à medida que ele vai caminhando, que o tempo vai passando, ele vai crescendo. Então a primeira coisa é o quê? A pessoa vem e passa pelo o encontro. Nós temos um encontro com Deus, uma atividade, um evento evangelístico. Uma vez que ela passou pelo encontro com Deus, a próxima etapa agora o que é? O batismo. Ela pode se dar de duas maneiras. A pessoa vai ser consolidada, acompanhada por outro irmão, né, determinado 3 meses ali, sendo acompanhado, orando junto, aprendendo, né, lendo, né, ou fazendo o próprio curso aqui comigo, os irmãos que vão se batizar, algumas semanas. Aí uma vez que ele se batizou, qual que é o próximo passo? Nós enviamos ele para o curso de maturidade, porque agora que ele está consolidado, que a fé está firmada, ele precisa avançar, e o curso de maturidade vai possibilitar ele crescer no conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, que curso bom, irmãos. Eu fico muito triste quando os irmãos não valorizam o curso de maturidade do CTL, porque, sabe por que eu fico triste, irmãos? Eu, principalmente com os jovens, eu sou muito firme. Sabe por quê? Porque há muitos anos atrás não tinha isso, irmão. Eu queria fazer um curso teológico, não tinha na minha cidade. Eu saía de Itatiba e 1h30 de carro ia fazer o curso lá em Mogi Guaçu. Ficava o sábado inteiro lá estudando, voltava no final da tarde, porque não tinha na minha cidade. Até que lá em Itatiba passou a ter o curso. Aí eu tive que fazer o curso, 4 anos, 2 vezes por semana, curso teológico. Exatamente, eu tinha um ministério, trabalhava durante o dia e fazia o curso durante a semana. Pago, 4 anos. Pago. E aqui nós temos um curso de graça, material bom, conteúdo teológico bom. Infelizmente muitos irmãos não valorizam. Triste isso, hein? Triste isso. Então isso é desprezar o conhecimento de Deus, porque a igreja está possibilitando para você crescimento. Então temos o curso de maturidade. E logo o curso de maturidade, qual que é o próximo? Curso de CTL, curso de treinamento de líderes. Uma vez que você passou pelo curso de maturidade, você aprendeu as doutrinas básicas da fé, agora você vai ser preparado para liderar, para ser um ministro, para ser um sacerdote. Você vai ser preparado como líder espiritual. Precioso isso, grandioso isso. Então aí, normalmente esses 2 cursos devem durar em torno de 1 ano e 2 meses, no máximo. Uma vez que você termina o curso de CTL, se você quiser dar continuidade, continuar crescendo, avançando, se você entende que Deus tem um ministério para a sua vida, você pode fazer o curso teológico, do qual nós damos aula lá em Itatiba. A pastora tinha feito 1 ano, voltou a fazer agora, que como nós tivemos de mudar de lá para cá, agora ela retomou os estudos, está fazendo curso teológico, né? 2 anos e meio, preciosíssimos, sempre desafiando a crescer e a avançar, para que você não fique estagnado, como aquele crente que está 20 anos na igreja, não produziu nada, não deu fruto nenhum, não conhece nada das escrituras, e continua um ignorante. Triste isso. Mas nós temos, como família, ou como igreja espiritual, possibilitado para você um caminho de crescimento. Vira para o irmão do lado e fala assim: aproveita, irmão. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque os dias são maus. Os dias em que nós estamos vivendo são dias maus. E eu estava lá em Itatiba ministrando para os jovens lá, e eu enfatizei aquilo que eu já havia falado aqui. Nós vamos viver daqui para frente uma guerra de ordem intelectual, de ordem ideológica. E muitos crentes já estão sendo enganados e tirados porque não tem conhecimento da verdade, não tem clareza dos princípios da fé. Sério isso, né? Os dias são maus. Então, um alerta para você, jovem: o que você está fazendo da sua vida? O que você tem aprendido? Quanto você tem crescido? O que de conhecimento bíblico, teológico, você de fato tem obtido?
Não pode perder tempo, jovens. Não perca tempo, esse tempo vai fazer uma falta tremenda lá na frente para você. Então eu falo isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu li uma reportagem essa semana, eu fiquei assim assustado. Essa geração agora, a geração de adolescentes, é a geração mais, vou usar um termo aqui bem pejorativo, mais burra de todos os tempos. Apesar de ter acesso a muita informação, não tem sabedoria, não tem conhecimento, conteúdo intelectual, emocional, espiritual, consistente de fato. As pessoas não sabem, as pessoas estão perdendo o costume, o hábito de pensar, de refletir, de meditar. E é isso que leva ao crescimento. As pessoas às vezes passam horas envolvidas no celular, perdendo tempo com esses videozinhos de TikTok, com cada videozinho besta que não acrescenta nada na sua vida, quando poderia estar refletindo, pensando e adquirindo conhecimento que vai possibilitar você ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não desperdice os tempos, jovens. Este ano eu já li 6 livros. Fiz um curso de 10 dias sobre psicologia. Eu estudo a Bíblia diariamente. Preparo aulas para o seminário, que tenho que dar aula na Itatiba. Faço estudos paralelos, estou estudando profundamente, aí já há mais de um mês, questão de socialismo e geopolítica. Estudando profundamente. Fora as atividades da igreja, que eu tenho que desempenhar aqui como pastor. Fora os discipulados, os cultos, as células, os encontros, os eventos que tem que fazer, feijoada, reforma que tem que fazer na igreja, limpeza e etc. E aí tem gente que pergunta: o seu pastor não trabalha não? Ele só é pastor? É, né, irmãos? Então eu estou falando isso para você abrir os seus olhos, principalmente os jovens. Não percam tempo. É tempo de vocês crescerem e se desenvolverem teologicamente, em nome de Jesus. Amém, jovens? Amém? Não fica só pensando, não fica só falando: eu vou fazer tal curso, meu desejo, esse é meu sonho. Não, põe a mão no arado e vai atrás, e vai à luta, e faça o que for preciso para você crescer e se desenvolver. Amém? 9, preste atenção aqui. Não secularize o seu coração. Esse termo secularizar ou secular é você tirar daquilo que é espiritual, sagrado, e colocar só as coisas que são seculares da vida, nas coisas do mundo, nas coisas paralelas à sua vida espiritual. Então veja, não deixe que nada e ninguém tire o seu foco, a sua dedicação, a sua consagração ao seu chamado e ao seu ministério. Você está aqui porque Deus tem um chamado para você. Senhor tem um ministério para você, uma santa vocação. Talvez você não tenha descoberto ainda com clareza isso, mas você tem. Se dedique a isso. Não deixe que o mundo roube isso de você. Todos nós fomos chamados, convocados, recebemos do Senhor uma santa vocação para cuidar da noiva, para cuidar das vidas, porque nada é mais importante que isso, irmãos. Nada é mais importante para o Senhor Jesus do que isso, do que a sua própria noiva. O Senhor está falando com você porque você tem um chamado, o Senhor te deu unção, e você está parado na vida aí. E Deus está falando, meu amigo, falando como fala com Timóteo, né? Reaviva o dom que há em ti, o dom que você recebeu. Eu falo isso, irmão, sabe por quê? Porque igreja é coisa séria. Igreja é coisa séria. Eu percebo às vezes, irmãos, no decorrer da caminhada cristã, tem uns que vão desanimando a fé, e eles vão cansando, e à medida que vão cansando, vão fazendo de qualquer jeito, vão fazendo de qualquer maneira. Aí vão chegando outros, porque Deus vai despertando, e vão fazendo com tanto encargo, e vai fazendo com tanta paixão, com tanta dedicação. Perceba,
Perceba essa dinâmica no meio da igreja. Quem é você nessa história? Reaviva o dom, reaviva o ânimo. Pede ao Senhor: Senhor, renova as minhas forças para me desempenhar o meu ministério, o meu chamado, como nos primeiros dias que o Senhor me chamou. Porque é uma tendência, irmãos, a tendência é nós irmos parando, irmos cansando, irmos nos desanimando. Veja, a igreja do Senhor tem que ser a prioridade da nossa vida, porque é ela que nós somos igreja, e nós pertencemos à igreja, ela deve ser prioridade da nossa vida. A prioridade não pode ser a sua ONG predileta, não pode ser o clube, porque isso não é igreja, irmãos, isso não é igreja. Então veja, deixa eu falar algo para você aqui. Você, pode ser que Deus te chamou, e você não necessariamente tem que ser um evangelista, ou não necessariamente você não precisa ser um pastor, ou coisa do tipo. Deus pode ter te chamado para que você seja um grande engenheiro, e através desse curso, através dessa habilidade, você vai abençoar muitas vidas. Mas nunca perca de vista aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. Use isso para o reino de Deus. Talvez o Senhor te chamou para você ser um empresário. Se Deus te chamou para você ser um empresário, você quer ser um pastor, você está errado. Deus vai cobrar isso de você. Mas se Deus te chamou para ser pastor, você quer ser empresário, também você está errado. Então Deus pode ter te chamado com um chamado que aparentemente não é muito espiritual, mas na realidade é. Quando você executa ele para o reino de Deus, para o bem e crescimento da obra de Deus. Quantos estão me entendendo? Pode ser um psicólogo, pode ser um médico, pode ser um advogado. Você vai ser um advogado, e como princípio da sua vida, você vai ser um advogado justo, e você não vai mentir em hipótese alguma. Cara, isso é bênção de Deus, isso é um chamado poderoso, e você vai abençoar vidas assim. Mas deixa eu falar algo aqui para você, presta atenção. Como um bom profissional, você poderá abençoar a vida de várias pessoas, mas só atendendo o seu chamado, você poderá mudar a eternidade delas. Você pode ser um bom profissional, você vai abençoar muitas vidas, com certeza, mas só quando você entender e atender ao seu chamado, é que você vai impactar e mudar a eternidade da vida dessas pessoas. Quem está me entendendo, diga amém. Então, cuidado para que com o passar do tempo, você não vá perdendo o encargo, a paixão por servir a Deus, por se dedicar àquilo para o qual o Senhor te chamou. Tudo que fazemos aqui, irmãos, por menor que seja, irá acabar, vai passar, e a recompensa é só aqui. Você pode fazer muitas coisas boas aqui na terra, mas lembra de uma coisa: vai passar, e a recompensa vai só ser aquele momento que você viveu. Mas tudo que nós fazemos aqui no reino de Deus, por menor que seja, terá uma recompensa eterna. Lembra disso, terá uma recompensa eterna. Não troque aquilo que é momentâneo, que é passageiro, por aquilo que é eterno. É isso que eu quero que você atente, porque o que você faz para Deus, seu ministério, tem um valor e terá uma recompensa eterna. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmãos, olha aqui, em nome de Jesus, não dê a Deus o que sobrar. Não faça para Deus o que der para fazer. Não dê para o Senhor o que sobrar do seu tempo. Não dê para o Senhor o que vai sobrar das suas energias. Não dê para o Senhor o que vai sobrar do seu dinheiro. Não, faça do Senhor a prioridade da sua vida. Você será grandemente abençoado, e outras vidas serão abençoadas através dessa atitude. Quem está me entendendo, diga amém. Então, 10. Valorize os novos na fé. No caso, seja jovens, crianças ou adultos. Nós somos uma família, como igreja nós somos compostos de várias faixas etárias. Tem os pequenininhos,
tem aqueles pré-adolescentes, vai ter os adolescentes, os jovens, aí tem os adultos e tem os senhores. É uma faixa muito ampla, né? É muito heterogênea a igreja do Senhor. É necessário que nós saibamos dar valor a cada um é importante. Então a semana passada eu falei da importância de você honrar o seu líder, de você honrar o seu pai, de você honrar o seu pastor, de você honrar os mais velhos. Mas nós mais velhos também devemos honrar os mais novos, valorizar os mais novos. Uma coisa muito simples, mas que eu aprendi com os nossos pastores também, é que normalmente eu chegava e cumprimentava o pai e a mãe, e sempre esquecia de cumprimentar a criança. E a mensagem que eu transmitia para os pais e para aquela criança era que ela não era importante, ou que ela nem estava sendo percebida. Quantas vezes nós não fazemos isso? Às vezes é só com a criança, mas às vezes é com alguém novo que está chegando na célula, às vezes é com alguém que é mais velho. É necessário que nós saibamos valorizar cada um e dar atenção a cada um. Quem está me entendendo, diga amém. Então veja, os novos, normalmente os novos na fé, ou aqueles que são mais novos, no caso dos adolescentes, normalmente são eles que dão mais trabalho, sim ou não? Sim ou não? Aquele que já está há algum tempo, que já amadureceu na fé, ele não dá tanto trabalho. Normalmente é os novos. Então quem que dá mais trabalho lá na sua casa lá, Andrei? Eu. É o Zaio. Então o Zaio você vem correndo para cá, sei o que e tal, bagunça aqui, sobe ali e tal. E a culpa é dos pais, lembrando bem. A culpa não é dele, porque ele é o quê? Criança, é natural de crianças, sejam elas biológicas, sejam elas crianças emocionais, ou sejam elas crianças espirituais, é natural delas. Mas eu pergunto para você, você consegue imaginar a vida de vocês e a casa de vocês sem o Zaio agora? Já pensou o quão chato seria agora só vocês dois? Por quê? Porque os novos e as crianças são importantes em todo lugar. Eles dão uma bagunça danada, mas é eles que trazem alegria, sim ou não? É eles que trazem sentido para a nossa vida. São os novos na fé, irmãos, que trazem sentido para a igreja. São as crianças espirituais, emocionais, que nós devemos dedicar mais cuidado a ela, porque elas dão um pouco mais de trabalho, mas é elas que de fato dão mais alegria. Não é uma alegria quando chega alguém novo na célula? Não é uma alegria quando chega alguém novo no culto? Claro que é, irmãos. Então nós devemos cuidar, valorizar essas pessoas, né? Devemos sempre olhar para os mais novos como filhos espirituais. Lembra que eu falei que nós devemos olhar para os outros como pais espirituais? Mas agora nós que somos mais velhos devemos olhar para os mais novos como se fossem filhos espirituais, com os quais nós devemos nos preocupar, cuidar deles, porque são de fato eles que trazem a alegria na casa. Então tem hora que tem momento lá, irmão, que eu não estou aguentando mais. Eu quero pegar pela orelha o Davi, o Rian, não estou aguentando mais, porque faz muita bagunça. Aí a gente fala assim, vamos sair só nós dois, um jantar de casal, vamos deixar eles em tal lugar. Aí a gente desce, aí a gente senta na mesa nós dois, aí fica olhando um para o outro, aí não tem o que conversar. Aí estou sentindo falta das crianças, estou com saudade das crianças, estou com saudade da bagunça. E é assim a igreja, é assim que tem que ser a igreja do Senhor, né? Você vai ver, nós vamos fazer um encontro aqui, irmão, a bagunça vai ser grande, se prepara. Mas se prepara também, porque a alegria vai ser grande também. Vai ser uma grande festa, aleluia. Porque é assim a família de Deus. E esse deve ser o nosso coração. O seu coração deve ser um coração para ter filho espiritual. Porque é isso que vai trazer alegria para o seu coração. Não tem coisa mais. Eu estava vendo, né? Os meninos lá em Itatiba lá. E eu vejo jovens. Me dá uma alegria tão grande, irmãos. Quando eu vejo um jovem pregando. Quando eu vejo um jovem adorando. E saber que eu participei daquela caminhada, que eu fui um instrumento de Deus para ele crescer, para ele avançar, que de alguma forma eu pude contribuir. Não tem alegria maior que isso, irmãos. Quando eu vejo jovens na célula, liderando, cantando, meu Deus, eu fico igual, como é que fala?
Esther estava lá servindo. Como que era o tio de Esther? Mordecai, esqueci. Mordecai. E o texto diz que Mordecai sentava na janela e via Deus usar Esther para libertar o seu povo. É assim que eu me sinto. Quando os irmãos estão fazendo a obra, eu sinto igual Mordecai. Eu sento lá na janela e fico vendo Deus usar os irmãos, os jovens, Deus fazer a obra. Eu falo, oh, glória a Deus por isso. Essa tem que ser a nossa alegria, porque esses são o quê? Os nossos filhos espirituais. Talvez você tenha pensado assim, mas eu não tenho filho, eu não tenho discípulo, eu não tenho ninguém que eu contribuir na sua vida. Pede ao Senhor, seja como Ana, pede filhos espirituais. Pede filhos espirituais. As líderes de kids aqui, quando elas estão na célula, qual que é a sensação delas, você acha? Muitas vezes. Às vezes não estão aguentando, estão querendo pegar aquela criança e esganar ela pelo pescoço, que ela não para quieta. Não dá sossego na célula. Mas aí quando ela chega pedindo oração, ou fazendo um agradecimento, ou quando elas vão estar aqui no encontro, e elas vão ver Deus ministrando o coração delas, você acha que como é que vai ficar o coração dessas líderes? Vai transbordar de alegria e de gozo, por saber que Deus está usando elas para abençoar a vida dessas crianças. Isso é poderoso. É necessário ter filhos, e é necessário que nós valorizemos os novos na fé e os pequeninos, amém, irmãos? Aleluia, Jesus, aleluia. Já estou caminhando para o fim. Olha aqui. Tenha alegria de ser e pertencer a essa igreja local, a sua família da fé. Você tem alegria? Depois prepara aquele louvor da família para nós cantarmos juntos. Olha aqui, escuta aqui para mim. Você tem alegria de pertencer aqui? Eu sei que às vezes a gente olha assim e fica até com vergonha de falar da comunidade Casarão, né? Que é uma igreja pequena, não tem muitos recursos tecnológicos, não tem um pastor que é muito eloquente, muito bonito e tal. Às vezes você fica com vergonha de falar. Tem alegria da sua casa, tem alegria ao falar da sua família. O goiano, né, o mineiro, eles têm uma mania de falar assim: quando você fala com a boca gostosa, ou assim, quando você fala de algo que você gosta muito, e quando você fala, aquilo promove o quê? Desejo, vontade na outra pessoa. Então na Bíblia nós chamamos isso de colocar sal na boca das pessoas. Por quê? Porque você pode dar para as pessoas o melhor para elas, mas se elas não tiverem nem fome nem sede, elas não vão buscar aquilo. Então imagine que eu pego uma poça de água, né, um poço lá, com a melhor água do mundo, e eu coloco diante do camelo, e o camelo olha para aquela água, mas se ele não tiver sede, ele vai beber aquela água? Mas tem um jeito de colocar sede nele, ou seja no camelo, ou seja no cavalo, ou seja no boi. Como que é? Dá um pouquinho de sal para ele, porque se der um pouquinho de sal para ele, o que ele vai fazer? Ele vai sentir sede e ele vai beber a água. Então que nós possamos ser essas pessoas, porque a Bíblia diz que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Então que como sal nós possamos colocar sal, olha aqui, na mente e no coração das pessoas que estão lá fora. Então sabe por que algumas pessoas não vêm aqui quando você chama no culto, ou quando você chama na célula? Porque eles não veem alegria, empolgação, paixão quando você convida, quando você chama. Para você talvez é só mais uma maneira trivial, comum e sem sal de falar da igreja. Não, tenha alegria em falar da igreja, tenha alegria em pertencer e ser a igreja, porque assim você vai colocar sal na boca das pessoas, e as pessoas sempre vão querer estar aonde é bom. Elas sempre vão querer pertencer a um lugar onde alguém pertence, e elas veem na vida dessa pessoa o quanto essa pessoa valoriza, o quanto essa pessoa estima, o quanto essa pessoa fala com a boca gostosa
desse lugar, desse ambiente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, eu tenho certeza que dependendo da maneira que eu falar, você vai querer ou não comer de uma comida que a pastora faz. Então eu posso falar de duas maneiras. Dependendo de como falar, eu posso falar. Você vai falar assim: isso aí não, acho que não estou afim não. Mas dependendo da maneira que eu falar, caramba, deu água na boca, fiquei com vontade agora, vou ter que comer alguma coisa parecida agora. Não é assim, irmãos? Porque a forma como nós falamos. Então, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Que o seu coração seja cheio de alegria por servir ao Senhor. Porque quando você falar para outra pessoa o quanto é bom servir ao Senhor, sal vai estar na boca, no coração e na mente dessa pessoa, e ela vai querer servir ao Senhor. Então nós já vivemos várias experiências, né? De pessoas. Vivemos lá em Itaqui, vivemos aqui também, de pessoas que eu fui visitar, porque ele falou de um jeito que me empolgou, criou em mim curiosidade, criou em mim o quê? Desejo de saber como é que é. Então olha que coisa interessante. É assim, normalmente quando tem evento na igreja, aí o que a gente faz? Quando tem algum evento na igreja, o que a gente faz? A gente promove, a gente divulga, a gente dá mais ênfase. E essa é uma maneira de a gente fazer o quê? Colocar sal na boca da pessoa, para que a pessoa venha conhecer. Mas isso não deveria ser feito só no momento do evento. Isso deveria ser feito em cada momento e cada vez que você vai falar da sua igreja. Cada vez que você vai falar do Senhor Jesus. Será que a maneira como você tem falado de Jesus empolga, encanta, contagia, desperta o desejo das pessoas de conhecer Jesus? Ou de conhecer a sua igreja? Então tudo está na maneira como nós falamos, como nós proclamamos, como nós divulgamos, como nós anunciamos. Meu Deus, que o Senhor coloque esse discernimento no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que nós tenhamos falhas, por mais que nós tenhamos defeitos, existe algum lugar melhor, por exemplo, que a sua família, que a sua casa? Existe? Sua casa tem defeito? Sua família tem defeito? Sim ou não? Tem. E existem lugares aparentemente melhor que a sua casa? Sim. Você vai para um hotel 5 estrelas, né? Um hotel 5 estrelas. Você fica lá uns 3, primeiro 4, 5 dias, é maravilha. Você está no hotel fazenda, ou você está numa praia. Mas por melhor que seja esse lugar, chega uma hora que dá saudade da sua casa, que dá vontade de você voltar para sua casa, que dá vontade de você estar no seu lar. Não é assim? Não é assim, irmãos? Por quê? Porque é ali que você tem liberdade, ali tem o seu cheiro, ali é um ambiente que você promove, ali é o ambiente familiar onde você sabe que você é aceito, ali onde você pode ser quem realmente você é. Você não precisa de máscaras, você não precisa manter aparências, você sabe que ali você é amado. Assim é a igreja do Senhor, assim tem que ser a igreja nas nossas vidas. Por isso você deve falar bem, porque por mais que tenha outro lugar melhor, mas não tem lugar melhor que a minha casa. No fim, a minha casa que é o melhor, por conta de uma série de fatores. Quem está me entendendo, diga amém.